Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos em Jeremias, no capítulo 39. Quero contextualizar para que você possa ter um entendimento melhor, para que tenhamos um entendimento melhor da leitura. Chegamos aqui onde Nabucodonosor havia sitiado, Jerusalém, o rei da Babilônia, os caldeus. Por cerca de 18 meses eles sitiaram, Nada entrava dentro da cidade. A cidade passou por tempos terríveis. Assim como tinha predito Jeremias, aconteceu. A Babilônia a cercou, a tomou, só ficou na terra os pobres, Os demais foram ou mortos pela espada, ou pela fome, ou pela peste, e os nobres foram levados cativos para a Babilônia, Os de melhor poder aquisitivo, porque os pobres foram deixados na terra. Zedequias, ele tinha 21 anos quando subiu ao trono. Ele reinou durante 11 anos. Ele, como nós vimos no capítulo anterior, ele procurava o profeta às escondidas, mas ele não ouviu o profeta, ele não se humilhou perante Deus, ele não escutou aquilo que Deus estava falando. Ele foi um mau rei. Ele contaminou a casa do Senhor durante os 11 anos de reinado dele. Ele fez uma aliança com Nabucodonosor, traiu Nabucodonosor, se rebelou contra Nabucodonosor, e por isso ele teve um fim tão cruel, O juízo de Zedequias foi terrível. Ele viu a morte dos seus filhos, a morte dos seus nobres, dos seus príncipes. Ele perdeu a visão, perdeu seus olhos, teve seus olhos vazados, perdeu a liberdade. Ele foi levado para o exílio da Babilônia, E aí a gente vê as profecias tanto de Ezequiel quanto de Jeremias sendo cumpridas, porque Deus havia falado que ele veria face a face o rei da Babilônia, mas ele não veria a capital. Ele foi exilado para a terra da Babilônia, mas ele não conseguiu ver porque ele foi para lá cego, Então vamos à leitura do texto para que a gente possa compreender. Capítulo 39, a partir do verso 1. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal, Sangar, Sarsequim, Rabi e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei. Pela porta que está entre os dois muros, Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Os prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista dele.
Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os cativo para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Desse modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasca, Rabi, Cires e Nergal e a todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Então a gente pode ver, queridos, na leitura do texto, dos 3 personagens aqui que aparecem no texto: Jeremias, o rei Zedequias e Ebed-Meleque, que foi o etíope, o estrangeiro que foi usado por Deus no capítulo anterior para trazer livramento para a vida de Jeremias. Então a primeira coisa é que nesse momento de tragédia da cidade, do povo, Deus proveu cuidado para com Jeremias. O rei Nabucodonosor cuidou dele. Deus também proveu cuidado para o etíope Ebed-Meleque. Ele plantou bem quando ouviu a Deus no seu coração para ir falar com o rei Zedequias a respeito de Jeremias, Então ele plantou bem, ele ouviu a Deus e agora ele está tendo a promessa de Deus que teria sua vida poupada, Numa época de tragédia nacional, o mais alto prêmio que alguém pode ter é a sobrevivência. Quando tantos morreram, a espada, a fome e a peste, Ebed-Meleque teve a sua vida poupada. Tanto Jeremias, quanto Zedequias e quanto o escravo, na verdade, o que me vem ao coração é que eles experimentaram a lei da semeadura. A lei da semeadura, a lei do retorno, a lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela está descrita em Gálatas e em Obadias. Em Gálatas, no capítulo 6, quero fazer a leitura,
Diz assim: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Obadias, no capítulo 1, todo o capítulo vai tratar sobre a lei da semeadura. Então, queridos, é bom também que se diga, né, que quando sabe-se o bem que tem para fazer e não se faz, também é pecado, né? Não fazer o bem também é pecado. Não plantar o bem também é pecado. Mas tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Não tem jeito, a gente não escapa dessa lei. E aqui a gente não está falando de juízo final, depois da morte, quando você vai enfrentar Deus no julgamento, você vai tratar também, nós trataremos por cada ato que cometemos, nós seremos julgados também. Mas aqui, quando está falando da lei da semeadura, é enquanto estamos aqui nessa terra. Se a gente planta o bem, nós vamos colher o bem. Se a gente planta o mal, a gente vai colher o mal. Por isso é a grande importância de levar cativa a obediência de Cristo, todo pensamento, toda atitude, todo modo de pensar, sempre trazendo para o crivo da palavra do Senhor. Sempre é preciso corrigir o curso, queridos. A gente precisa corrigir o curso da nossa vida, daquilo que nós fazemos, né? Temos que nos avaliar, autoavaliar é todo dia, nos colocar diante do Senhor todo dia e pedir a Deus como salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a oração do salmista Davi. E é uma oração que nós também precisamos fazer. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia que se renovou no dia de hoje. Obrigada pela tua graça, que é teu favor e merecido, não porque nós merecemos, mas simplesmente é o teu amor, Pai. Ó Deus querido, nos ajuda e nos ensina no dia de hoje a sermos obedientes à tua palavra, a plantarmos obediência para que possamos colher amor, ó Pai. Nos ensina, nos instrui, Pai. Nos abençoa, Deus querido, com autoavaliação, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Olha para nós, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos melhores cada dia, que nesse dia possamos ser melhor do que ontem, Pai. Ó Deus de poder, nos abençoa, Pai querido. Pai, quero orar a Ti por essa pessoa que me ouve, Senhor, que me acompanha no projeto Leia a Bíblia Comigo. Esta palavra tão poderosa que não volta vazia jamais. Senhor Deus, toma a vida dessa pessoa. Toma a vida desse querido, dessa querida, Pai, que me acompanha. Senhor, Tu conheces as suas lutas, Senhor. Tu conheces, Pai querido, as suas tribulações. Tu conheces, Pai, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, Pai. E eu quero te pedir, ó Deus, por essa pessoa no dia de hoje. Paizinho querido, que a leitura da Tua palavra possa trazer, Pai, para essa pessoa direção, possa trazer norte, possa trazer consolo, possa trazer conforto, Pai, possa trazer alegria, Pai. Ó Deus de poder e de graça, traga soluções para essa pessoa, Pai.
Ó Deus querido, Deus santo, se ela estiver enferma, no leito de um hospital, que o Senhor, ó Pai querido, coloque a tua boa mão para curar, para salvar, para libertar, Deus. Pai, se for conflitos, se for desemprego, se for, ó Deus querido, uma luta com vício, com adicção, Pai, tenha misericórdia. Tem misericórdia, Pai, dessa pessoa que me ouve e ajusta o curso dessa pessoa. Que essa pessoa tenha coragem vinda do céu para ajustar o curso, Pai. Ajuda a se autoavaliar, Deus. Ó Pai querido, que a palavra do Senhor ache guarita nesse coração, Senhor. Derrama sobre esse coração a tua paz, a tua alegria, o teu amor, ó Pai querido. Nós oramos, Pai, porque acreditamos na tua palavra e verdadeiramente, Senhor, declaramos nessa manhã que desejamos fazer o bem, que desejamos, Pai, te amar e te servir. Desejamos de todo o nosso coração, Pai, ouvir a tua voz no dia de hoje. Nos coloca em estado de total atenção para que possamos, Deus, estar atentos à tua voz. Pai, toma todo o trabalho da tua igreja no dia de hoje, Pai. Ó Deus querido, todo o trabalho que terá com as crianças, a liderança que estará atuando na vida das crianças no dia de hoje. Abençoa os adolescentes, abençoa seus líderes. Paizinho querido, que seja uma noite memorável, um dia memorável na tua presença, Pai. Derrama tua unção, tua autoridade, tua ousadia. Nós oramos assim, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e até amanhã, se Deus nos permitir.